né? Essa é uma apresentação, uma live, um debate, uma mesa redonda aqui oferecido, né, e realizado pela Associação Brusquense de Medicina, a ABM, pela Regional Brusque do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, certo? Essas duas entidades aqui da nossa cidade de Brusque, né, falando a respeito do câncer de mama, né, na ocasião do nosso Outubro Rosa. É um momento que a gente tem para refletir, falar sobre câncer de mama, né, justamente o que é, como é que se previne, né, porque é importante a gente ter informação a respeito do nosso corpo, né, seja você mulher, homem, né, a gente precisa realmente saber sobre esse assunto. Então, eu gostaria de inicialmente agradecer ali as nossas duas entidades, a Fábia, que é a nossa secretária, que ajudou muito para esse evento acontecer, ao Eduardo e ao Rubinho, do CIMESC de Florianópolis, que estão aqui dando todo o apoio logístico de TI, né, para a gente fazer essa live. Agradeço também a Isabelle, que é jornalista do Jornal Município, que está ajudando a divulgar e a veicular, e também o Rodrigo, da TV Brusque, que também está ajudando a divulgar e a veicular essa nossa live nas redes sociais. Então, eu gostaria de me apresentar inicialmente, né? Meu nome é Gustavo, eu sou médico radiologista, lido ocasionalmente com câncer de mama, já vi muita mamografia, né? Hoje não vejo mais tantas, mas é um assunto que eu já tive bastante contato como médico radiologista, como nós vamos ver daqui a pouquinho quando a gente discutir melhor. Eu sou presidente da ABM, que é a Associação Brusquense de Medicina, e é um prazer aqui ter comigo nessa mesa redonda, inicialmente o Dr. Mauro Flores, que é o presidente da Regional Brusque, do nosso Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Cortelazo. Eu sou Mauro Flores, eu sou ginecologista, eu faço o acompanhamento da mulher, então a gente lida bastante com esse tema que é muito importante e que vem nos ajudar nesse momento. Então, agradeço o convite. Obrigado, Mauro, né? E juntamente comigo e com o Mauro aqui, nós temos o Dr. Cortelazo, né? O Dr. Cortelazo é um mastologista aí de currículo invejável, que atende aqui a nossa cidade, a nossa população. Então, boa noite, Cortelazo, obrigado por participar aí conosco. Seja bem-vindo. Legal, boa noite a todos. É um prazer aí, agradeço o convite. E nesses dias tão especiais, né, o Outubro Rosa a gente enfatiza mais ainda, mas na realidade é só para enfatizar, porque todo dia é dia da gente estar cuidando não só da mama, né, mas de tudo. E alguns meses a gente enfatiza mais um ou outro enfoque, e a ABM e o CIMESC fazem isso com maestria todo mês ou a cada certo tempo a gente enfatiza algum ponto importante. Então, obrigado aí por todos, pela presença e pela oportunidade. Imagina, o prazer é nosso, Cortelazo, o prazer é nosso, Mauro. Então, acho que vamos dar início, né? A gente preparou uma palestra aqui, um resumão do câncer de mama, né? O que é câncer, né? Como é que ele acontece, como é que ele é diagnosticado, como é que ele é tratado, que eu vou apresentar inicialmente para vocês, né? Mauro e Cortelazo, sintam-se à vontade para fazer as complementações. Né? Acredito, Eduardo, talvez silenciar os outros microfones, né, para que a gente tenha a apresentação mais tranquila. E, bom, eu vou compartilhar a minha tela, ok? E eu vou iniciar a minha apresentação. Então, eu vou pedir para que vocês me avisem se está tudo dando certo, porque uma vez que eu comece ela, eu não vou mais ver vocês direito. Então, está tudo certo? Está todo mundo vendo? Tranquilo. Certo. Então, ótimo, nós vamos falar um resumo a respeito do câncer de mama, né? E para que todos tenham acesso a essa informação. Essa não é uma palestra técnica, é uma palestra voltada ao público geral. Algumas informações que nós médicos achamos que são relevantes para que todo mundo saiba. Tá? Então, vamos a ela. Inicialmente, vamos falar o que é câncer, pessoal. Então, a gente deve lembrar daquele conceito lá da biologia que a gente viu no colégio, que o nosso corpo ele é formado por trilhões de células, né? E as células, aqueles tijolinhos básicos que formam a vida, elas crescem, elas se dividem, elas morrem de uma maneira ordenada, permitindo assim o crescimento do nosso organismo.
Então a gente divide as nossas células em diferentes tecidos. Tem o tecido do intestino, tem o tecido muscular, tem o tecido nervoso, né? Tem o tecido ósseo, e essas células precisam ter esse ciclo de vida adequado. O câncer, ele acontece quando uma célula começa a crescer fora de controle e invadir outros tecidos, né, incluindo aí escapar para algumas partes distantes do corpo, um processo que a gente dá o nome de metástase. Então, na maioria dos casos, o câncer ele forma massas ou lesões expansivas, né, que a gente chama de tumor, mas existem alguns cânceres, como por exemplo a leucemia, que não necessariamente formam tumores. E também é importante lembrar que, apesar do termo tumor ser corriqueiramente relacionado a câncer, nem todo tumor é câncer, né? Tumor é simplesmente uma lesão grande, algo que cresce. Existem tumores benignos, que não têm essa capacidade de se espalhar, de se invadir em outros tecidos, outros órgãos. E existem os tumores malignos. Esses têm essa capacidade e esses sim são chamados de cânceres. Então, apenas para relembrar vocês aqui, esse é um desenho bonito, colorido, de uma célula, tá? Uma célula padrão. Então, a gente observa que a célula tem aqui uma membrana ao redor, tem essas organelas coloridas que fazem a célula desenvolver suas funções. A célula também respira, a célula também gasta energia, a célula também joga fora coisas que ela não precisa, assim como nós, como organismo, fazemos. E aqui dentro dessa área, né, essa bola aqui, que está nesse roxo, é onde fica guardado o material genético da célula, né? No nosso caso, nos seres humanos, é o DNA. O DNA ele funciona mais ou menos como um gigantesco manual de instruções que vai dizer como é que a célula tem que se comportar, quando é que ela tem que se multiplicar, quando é que ela tem que parar, né, o que ela tem que fazer. E o DNA é importante porque normalmente o câncer acontece quando uma célula sofre uma mutação, né, um erro nesse manual dela, com que faz com que ela passe a se proliferar de uma maneira desordenada e aí sim invadir outros tecidos, outros lugares que estão próximos. Bom, vamos falar agora inicialmente sobre o câncer de mama, né? O câncer de mama propriamente dito. Devo lembrar para vocês que a mama feminina, então, ela é constituída principalmente por lóbulos, ductos e estroma. Tá? O que é isso? Né? A gente sabe que a mama, a função dela, né, durante a lactação, a gestação, após a gestação, é justamente produzir o leite. O leite é produzido aqui nessas células, esses tijolinhos aqui, que estão localizados nos lóbulos. O leite cai dentro desses ductos, também formados, revestidos por células, até chegar aqui na região do mamilo, né, onde ele sai, onde ele se exterioriza do organismo. A maioria dos cânceres de mama, eles acontecem por mutações, né, por alterações no DNA dessas células aqui, ó, que estão localizados bem ou nos lóbulos ou no finalzinho ou início, né, dos ductos. Aqui a gente chama de unidade ducto-lobular, tá? É mais ou menos nesse cantinho aqui, como a gente observa na figura, espero que vocês estejam vendo, tá? É aqui que a maioria dos cânceres de mama vai surgir. Uma porcentagem pequena pode surgir fora disso, mas normalmente não é muito relevante. A maioria, né, aparece justamente aqui nessa região. E aí eu vou fazer um parênteses para vocês, para falar sobre o sistema linfático. Todo mundo já deve ter ouvido falar, ou pelo menos sentido, uma íngua doendo no pescoço, ou doendo na axila. Por que eu vou falar disso neste momento? Porque o sistema linfático, ele é um dos possíveis locais que uma célula do câncer de mama e de outros tipos de câncer pode cair e, eventualmente, acometer alguma dessas ínguas. Né? Então, percebam aqui no desenho da mama que a gente tem em verdinho os vasos linfáticos, uma série de linfonodos, que são essas ínguas que podem ficar dentro da mama, ou principalmente na região da axila, e eventualmente no câncer de mama, esses linfonodos aqui, né, essas ínguas, podem ser acometidas, né, deixando a lesão, o câncer de mama, num estágio um pouco mais grave, ou um pouco mais avançado do que quando a lesão está dentro, não se espalhou ainda nesse tecido linfático.
Então, a gente vai voltar a falar disso mais para o final da nossa apresentação, quando a gente for falar do câncer de mama e como é que a gente diagnostica ele. Mas é interessante a gente lembrar que esse sistema linfático, ele existe no corpo todo, né? E ele pode ser comprometido pelo câncer de mama. No caso da mama, especificamente, a axila é um ponto importante que a gente precisa dar uma atenção. Bom, estatísticas do câncer de mama, o que a gente pode falar dele? É um câncer extremamente importante, né? De modo geral, com exceção de alguns tipos um tipo específico de câncer de pele, que é muito comum, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. Tá? E estima-se, vejam só que assustador, que 1 em cada 8 mulheres vai desenvolver o câncer de mama ao longo da vida. Isso é um número bastante assustador para quem ouve, para quem sabe dessa informação. Por isso, a importância da gente estar aqui falando a respeito desse tema e a importância das pessoas se informarem, saberem a respeito de como se prevenir e como se rastrear o câncer. E atualmente o câncer de mama é a segunda maior causa de óbito por câncer entre as mulheres, né? Atrás ali do câncer de pulmão. Bom, agora a gente já viu onde o câncer se origina, a estatística, né? Sabemos agora que realmente é um tipo de câncer bastante preocupante por ter um alto índice, uma alta incidência na nossa população. E vamos falar o que são os fatores de risco, o que pode eventualmente levar uma pessoa a desenvolver um câncer de mama. Então, eu comento com vocês que fator de risco é qualquer coisa que afete a chance de uma pessoa adquirir uma doença, como, por exemplo, o câncer, que é o nosso assunto de hoje. E o principal fator de risco para o câncer de mama, qual que é? Na verdade, é ser mulher. E por que eu digo isso? Porque o câncer de mama é cerca de 100, 150 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Opa, mas câncer de mama dá em homem também? Sim, é raro, mas dá em homem. Né? Eu mostrei para vocês anteriormente que o tecido da mama tem aqueles lóbulos e aqueles ductos. O homem também tem esse tecido, mas por causa da inexistência dos hormônios femininos, aquele tecido está muito rudimentar. Então, isso faz com que a mulher seja a população de risco para desenvolver esse tipo de tumor. Né? Ela tem muito mais células do que o homem, né? Células de mama, de tecido de mama, para desenvolver o câncer do que o homem, só tem um pouquinho. Tá? Isso, por exemplo, é diferente do câncer de próstata. A mulher não pode ter câncer de próstata porque ela não tem células da próstata. O homem também não pode desenvolver câncer de útero, porque o homem não tem células de útero. Mas o homem pode desenvolver, de forma rara, o câncer de mama. E aí, o que a gente tem de fator de risco? A gente viu que realmente as mulheres são mais acometidas justamente por causa da existência dessas células, né, que as mulheres têm em abundância nas mamas. Mas o que a gente pode comentar a respeito de outros fatores de risco? A idade, normalmente, quanto mais velha a mulher, mais comum. Ter uma história familiar, uma história familiar, principalmente de parentes de primeiro grau, isso é um fator de risco. Uma história pregressa de câncer de mama, a mulher já teve câncer numa mama, ela pode desenvolver o câncer na outra. Eventualmente a densidade do tecido da mama, o quanto de tecido de mama a mulher tem, isso pode ser um fator. Algumas alterações, algumas características do corpo da mulher ou da vida da mulher referente ao estímulo de hormônios que a mulher tem ao longo da vida, mulheres que tiveram a primeira menstruação muito cedo, a primeira gestação muito tarde, mulheres que eventualmente após a menopausa fizeram uma longa terapia de reposição hormonal, né? Você joga um pouco mais de hormônio e isso torna-se um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Tá? Além disso, obesidade e ausência de exercícios físicos, isso é um fator de risco para diversas doenças, né? Para o câncer também é algo que a gente dá atenção. Poucas gestações ao longo da vida. E também tem, claro, fatores genéticos. Tá? Talvez vocês vão lembrar, essa aqui é a atriz Angelina Jolie, que ficou famosa uns anos atrás, porque tinha feito uma cirurgia para retirada das mamas. E aí, lembro que na época foi
vários pacientes ficaram meio que preocupados, será que eu também tenho que tirar as minhas mamas para não ter câncer? Assim como a Angelina Jolie. E aí eu devo lembrar que, bom, a Angelina Jolie, ela tinha um histórico familiar muito grande e ela fez um teste genético para ver se ela tinha alguma mutação genética, né, que é uma coisa herdada, alguma característica herdada pela pessoa, para desenvolver o câncer de mama. E aí ela notou-se que ela tinha a mutação nesse BRCA1. É um gene, né, que está altamente associado com o desenvolvimento de câncer de mama. Então, para ela, para Angelina Jolie, a chance de desenvolver o câncer de mama ao longo da vida era quase 100%, virtualmente 100%. Por isso, a cirurgia de retirada de mamas. Mas será que eu preciso fazer isso? Não, provavelmente não. É uma minoria de pessoas que tem esse tipo de mutação. E normalmente a gente desconfia em mulheres que têm uma grande quantidade de casos na família, várias pessoas acometidas, eventualmente, né, eventualmente parentes, né, mulheres parentes acometidas em idades, assim, não de idade, mas em idades mais jovens. Então, não fiquem preocupados, a princípio, com mutações genéticas, porque esse tipo de mutação é realmente bastante incomum. Bom, e aí vamos falar a respeito de sintomas e sinais de câncer de mama, né? O que a gente pode esperar? Felizmente, o rastreamento com a mamografia, que nós vamos falar daqui a pouquinho, aumentou o número de cânceres encontrados antes de desenvolver qualquer sintoma. Mas o mais comum, o que as mulheres mais se queixam, é o aparecimento de um nódulo, um carocinho na mama, eventualmente sentido com a própria mão pela paciente. Tá? Mas outros também incluem o inchaço da mama, a irritação da pele, a pele ficar com um aspecto meio de casca de laranja, tá? A retração do mamilo, o mamilo que é para fora começar a entrar, a existência de uma secreção do mamilo, né, em uma mama só, uma secreção às vezes com um pouco de sangue, né? E dor. Dor também é um sintoma, mas não é um sintoma frequente. Então, o que a gente comenta com as pacientes, com as mulheres, com as pessoas que estão assistindo aqui essa live, não esperem ter dor para fazer exame de mamas, né? Faça os seus exames com regularidade, né? Um rastreamento mamográfico com regularidade. E como é que a gente pode, eventualmente, prevenir o câncer de mama? Infelizmente, não existe uma maneira concreta, simplesmente alguma coisa que a gente faça e pronto, estou livre, nunca mais não existe chance nenhuma de eu ter câncer. Infelizmente, a gente não pode. Mas o que a gente pode comentar é justamente alguns conselhos que podem ajudar a reduzir esses fatores de risco. Por exemplo, a realização de exercícios físicos e controle de peso, né? Fazer uma dieta rica em vegetais, em frutas, peixes, né? Produtos com baixa quantidade de gorduras, uma dieta saudável, de modo geral, além de melhorar vários aspectos cardiovasculares, né? Também pode, de alguma forma, prevenir o câncer. Limitar o uso de álcool, limitar o uso de terapia hormonal após a menopausa, né? Eventualmente é interessante para tratar alguns sintomas que vêm com a menopausa, mas pode não ser interessante persistir essa terapia durante bastante tempo, porque é mais hormônio, né? E mais hormônio pode se tornar um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. E, bom, um dos pontos principais dessa nossa apresentação é justamente detectar precocemente. Como que a gente detecta precocemente o câncer de mama? Isso é algo bem interessante porque diferencia ele de vários outros tipos de câncer, né, que infelizmente a gente não consegue detectar com precocidade. Tá? O principal método de rastreamento do câncer de mama é justamente a mamografia. Né? E aí existem algumas sociedades médicas, né, e sociedades governamentais que indicam como é que a gente faz esse rastreamento. Né? Então, normalmente a gente faz mamografia e exame clínico, né, exame com médico das mamas, anuais a partir dos 40 anos. Essa é a recomendação das principais entidades que têm como interesse o câncer de mama. A maioria delas, né, determina, né, sinaliza isso. Fazer mamografia e um exame com seu médico ginecologista ou mastologista uma vez por ano a partir dos 40 anos. O exame clínico periódico
3 em 3 anos, das mamas entre 20 e 40 anos. É sempre legal, na consulta com o ginecologista também, dar uma olhadinha, ver se tem algum pedacinho, ver se tem alguma queixa diferente, né? E sugere-se que as mulheres também façam seus autoexames de mamas, eventualmente no banho, eventualmente deitada, né? Um período de tranquilidade ali, saberem se palpar também, para eventualmente detectar algum carocinho, algum nódulo que possa ter aparecido. Bom, e por que quem falou que precisa fazer a partir dos 40 anos? É uma série de estudos, né, como eu coloquei aqui nas referências, uma série de estudos com várias populações de vários lugares. Então, viu-se que a partir dos 40 anos é um bom momento para começar a fazer esse tipo de rastreamento. E por que a gente faz rastreamento com mamografia? A mamografia ela foi introduzida no mercado em meados da década de 80, né, que ela passou a ser realizada de uma maneira sistemática. Todo ano vamos fazer mamografia. E aí a gente pode perceber aqui nesse gráfico, né, em azul, o câncer de mama detectado em estágio precoce, né, permitindo um tratamento mais eficaz e menos agressivo para a paciente. E aqui em vermelho, câncer de mama detectado em estágio mais tardio. Percebo que as duas curvas elas eram muito próximas. E aí, com o surgimento da mamografia e a utilização em larga escala, percebam como essa aqui, ó, de câncer detectado em estágio precoce, passou a aumentar. Aumenta porque a gente detectar o câncer de uma forma, quando ele está ainda em um ponto que está começando, né? Então, isso permite que a gente trate com mais maior eficácia, né? E tenha menos agressividade, né, o tratamento para paciente. Então, percebam a importância da mamografia a partir do momento que ela é utilizada, né, em larga escala para largas populações. Tá? Então, para quem não conhece mamografia, eventualmente você é homem, já ouviu falar do nome, né, ou eventualmente você é uma paciente jovem, ou eventualmente nem tão jovem, mas não fez ainda mamografia. A mamografia nada mais é do que uma radiografia das mamas, né? Que já vem desenvolvida há bastante tempo, há várias décadas, né? E o objetivo dela é justamente espalhar o tecido da mama e tirar a radiografia, certo? A gente faz normalmente 2 incidências, uma com a mama na horizontal e outra com a mama meio deitadinha, de lado, assim, né? Na diagonal, justamente para a gente conseguir visualizar melhor as lesões. Eu fui fazer mamografia e depois a clínica, o serviço, o hospital me ligou para voltar. Isso é bem comum, porque eventualmente pode-se gerar alguma imagenzinha na mama que a gente precisa fazer alguma imagem adicional para tirar uma dúvida. Isso é bastante comum e não fiquem preocupados com isso. Tá? Quem estiver fazendo e for chamado de novo, tem que fazer foi reconvocada para fazer um outro exame, uma outra imagem, não fique preocupado, isso é bastante comum, porque de cada 1000 mamografias, normalmente 2 a 4 que levam o diagnóstico de câncer de mama. Meus colegas aí, se tiverem qualquer comentário, vão fazendo, tá? Podem me interromper. Bom, aqui é uma imagem da mamografia, né? Essa aqui é a técnica, ela está posicionando a paciente no mamógrafo, a mama então ela é comprimida aqui por essa pá de acrílico, né? E aqui é disparado o raio-x da mamografia. E aí, uma vez que a gente faz esse exame, o que a gente vai ver? Essa imagem aqui, né? Nós temos a mamografia, as 2 incidências da mamografia, a mama direita, a mama esquerda, a mama direita e a mama esquerda. Aqui nessa incidência, que é aquela que a gente faz na diagonal, a gente inclusive consegue ver parte do músculo, nosso músculo peitoral, esse músculo aqui, esse músculo grandão aqui do peito. E eu falei para vocês antes dos linfonodos, das ínguas na axila. Então eles aqui, são essas bolinhas aqui mais branquinhas. Tá? Então é nessa imagem aqui que profissionais como eu, profissionais da minha classe, são os radiologistas, né? A gente vai basicamente trabalhar observando essas imagens, como está exemplificado aqui na figura. E o que a gente está procurando numa mamografia? Tem 2 alterações principais que a gente observa numa mamografia, que a gente está procurando. As calcificações, que são acúmulos de cálcio no tecido da mama, e que eventualmente podem ser causados, a maioria, na verdade, causados por
por processos benignos, problemas benignos, assim, lesões benignas da mama, como essas aqui, branquinhas, esse branquinho, essas manchas brancas é o que a gente observa na mamografia, ou então, como acontece no câncer, essas aqui são calcificações com aspecto suspeito, provavelmente causadas por o câncer. Percebam como a calcificação benigna ela é muito mais grosseira e fácil de ver. A calcificação maligna ela é mais difícil de ver, ela é bem discreta, fininha, né, milimétrica, então é mais difícil da gente detectar. Então, e a segunda alteração que a gente busca na mamografia é justamente a ocorrência de um nódulo. Percebam um nódulo de características bem benignas, ó, uma bolinha aqui super bem delimitada, bem regular, bem bonitinha. Esse aqui é um nódulo de aspecto benigno. Esse aqui já é um nódulo de aspecto maligno. Percebam como o câncer ele cresce meio que invadindo os tecidos. Isso se manifesta na mamografia. Ele faz o nódulo ele tem esse aspecto meio que parece uns raios de sol. Ele vai invadindo as coisas, então ele fica com uma cara meio esquisita. Tá? Esse é um exemplo de nódulo benigno, esse é um exemplo de nódulo bem maligno. E, bom, aqui eu vou fazer um parênteses para voltar a falar daquelas calcificações que a gente havia comentado anteriormente. Então, perceba as calcificações meio suspeitas, mas percebam como elas são bem fininhas. Talvez aí você de casa está com uma dificuldade de ver, normal, porque elas são bem pontiformes, bem fininhas. Essas calcificações já são suspeitas. E esses quadradinhos aqui, bom, uma outra imagem aqui, ó, de um exame para o outro. Opa, elas aumentaram em número, mesmo assim estão bem pequenininhas. Esse quadradinho aqui está localizado aonde? Naquelas mamografias que eu mostrei para vocês anteriormente. Está localizado aqui, ó. Então percebam como as alterações na mamografia aparecem de forma geral, bem discretas. Por isso que eu costumo recomendar, e aqui a gente recomenda para os pacientes também, quando você vai fazer um outro exame, uma outra mamografia, sempre leve a anterior, porque eventualmente, na comparação, a gente consegue pegar ali a lesão de mama, né, o câncer de mama surgindo. Bom, além disso, existem outros métodos que a gente pode usar para avaliar as mamas. A ultrassonografia é muito boa para a gente ver nódulos, muito boa para pacientes mais jovens. E a ressonância magnética é um método também excelente. Excelente para avaliar, eventualmente, uma mama que já tem uma cirurgia, por exemplo, um implante de silicone, né, uma prótese mamária. Eventualmente, para algumas lesões que ficaram meio que na dúvida, a gente não sabe muito bem o que é. Ressonância magnética é um bom método, mas é um exame um pouco mais caro, um pouco mais difícil de fazer. E o que a gente está buscando? Por exemplo, no ultrassom. Eis aqui, no ultrassom, um exemplo de um nódulo de característica bem benigna, né, bem bonitinho, mais ou menos como se fosse uma azeitona deitada. Tá? Esse é um nódulo de características benignas. Um nódulo de características malignas na ultrassonografia, no ultrassom, ele já é uma mancha escura, normalmente bem escura, fazendo uma sombra aqui para baixo. Os limites são bem irregulares, então esse tem bem cara de nódulo maligno. Claro que nem todo câncer se manifesta dessa forma. Às vezes, nem todo câncer leu os livros de medicina. Então, às vezes, o câncer ele pode surgir como um nódulo meio que parece ser benigno. Né? Por isso, a gente tem que ficar muito atento, muito de olho. Tá? Aqui um exemplo da ressonância magnética, como que é feito com a paciente de bruços, para a gente gerar uma imagem assim de uma mama e da outra mama, mostrando aqui, olha, tem um nódulo aqui nessa mama esquerda da paciente. Tá? Então, um método um pouco mais caro, mas também um método muito bom para a gente avaliar. E aí, bom, se você já fez uma mamografia, né, e eventualmente já leu o resultado antes de levar para o seu médico, talvez você tenha visto ali uma palavrinha que chama BIRADS. Esse BIRADS é um termo, uma nota que a gente dá para a mamografia e é utilizado no mundo inteiro. Você faz uma mamografia aqui, em Portugal, se você faz no Japão, provavelmente vai ter ali no finalzinho a nota dela do BIRADS, que é essa classificação que a gente usa no mundo inteiro. E normalmente essa classificação vai de 0 a 6, né? Sendo que 1 é uma lesão, é um exame normal, né? 2 é uma alteração benigna,
E 5 é uma lesão com alta probabilidade de ser maligna, alta probabilidade de ser câncer. Tá? E eu faço aqui um parênteses aqui, só para falar da classificação 0. Quando vem 0, né, principalmente na mamografia, indica que o ideal é a gente complementar com outro método. Fez uma mamografia, opa, faz um ultrassom. Fez um ultrassom, eventualmente pode ser feito uma ressonância magnética. A gente pode complementar com um outro método. E aí, as lesões que são mais suspeitas para ser um câncer, né, aquelas que recebem aquela nota de BIRADS 4 ou 5, elas precisam ser submetidas a um procedimento que a gente chama de biópsia. E o que é uma biópsia? A gente localiza a lesão, ou por ultrassom, ou por mamografia, e a gente coloca com anestesia uma agulhinha e a gente tira um pedacinho dela. Como isso é feito? Olha aqui, uma agulhinha, né, um exame de mamografia, mas aqui nós temos um nódulo e olha a agulhinha aqui indo beliscar esse nódulo, tirar uma partezinha dela justamente. Para quê? Se a gente pega uma parte desse tumor, a gente pode levar ele pro patologista. O patologista é uma outra especialidade médica que vai fazer uns cortezinhos desse material que a gente obteve na biópsia para justamente olhar no microscópio. Tá? Por quê? Porque o patologista que vai conseguir dizer, opa, isso aqui é câncer ou isso aqui não é câncer. Né? Ele vai olhar no microscópio e aí ele vai ver o quê? A célula que cresceu ali e ele vai saber distinguir se é câncer ou não. E muitas vezes ele consegue ir mais além. Ele vai conseguir distinguir exatamente que tipo de câncer que é. Como, por exemplo, a gente observa aqui nessa imagem, isso aqui é o que o patologista vê no microscópio, aqui a mama normal, com os lóbulos e os ductos, que eu comentei com vocês anteriormente, e aqui uma mama alterada, né? As células todas crescendo, todos esses tijolinhos que a gente está vendo aqui, são todas células completamente desorganizadas. Isso aqui é uma imagem que o patologista vê, e ele sabe que é câncer de mama. Bom, então, eventualmente a paciente fez o exame, mostrou uma lesão suspeita, aquela lesão suspeita ganhou uma nota de BIRADS 4 ou 5, ela fez a biópsia, o patologista viu ali que realmente era câncer de mama, infelizmente, e aí, como é que é feito o tratamento? O que a gente vai fazer a seguir? Né? Depois do diagnóstico de câncer de mama, normalmente a gente faz uma investigação do corpo inteiro, chamada de estadiamento, para ver justamente se o câncer invadiu algum outro órgão, se ele foi para a distância pelo sistema linfático ou pelo sangue para algum outro lugar, fora da mama. Tá? Então, também é importante a gente avaliar esses linfonodos, essas ínguas existentes na região da axila. Né? E aí, depois disso, depois de feita essa etapa, né, a gente vai partir para o tratamento, que normalmente inclui quimioterapia, radioterapia, né, e um dos mais importantes é a cirurgia da mama. Né? O Dr. Cortellazzo está aqui conosco e justamente é um dos trabalhos dele, né, operar essas pacientes que têm o diagnóstico. Né? Então está aqui o cirurgião, ele faz ali uma incisão na mama, retira, a depender, cada caso é um caso, eventualmente pode ser necessário tirar mais ou menos da mama. Né? Isso vai depender de caso a caso. Né? E aí, eventualmente, a paciente pode necessitar depois de uma quimioterapia ou de uma radioterapia. E o que são essas modalidades? A quimioterapia é um remédio, né, recebido no sangue, um soro, que faz com que as células que se multiplicam muito morram, né, tendem a parar esse tipo de multiplicação celular. Então, um dos efeitos colaterais que a gente vê justamente a queda de cabelo, porque atinge ali as células que produzem o nosso cabelo, então isso é bastante comum até na mídia, né, a queda de cabelo pela quimioterapia, mas é um remédio recebido pelo sangue, e também tem a radioterapia. A gente usa um aparelho dessa forma aqui, que vai justamente dar um feixe de radiação, um raio de radiação, justamente para queimar, para matar aquelas células do câncer que eventualmente ficaram ali onde foi operado. Bom, então são os dois métodos
principais, né, os três, na verdade, junto com a cirurgia, são os 3 métodos principais que a gente usa para tratar o câncer de mama. E claro que cada caso é um caso, né? Eventualmente tem o diagnóstico, é feito toda uma análise, todo um estadiamento dessa lesão, onde é que ela está localizada, qual que é o tamanho dela, se comprometeu alguma íngua da axila ou não, né? Então isso aí vai ser depois discutido com o mastologista ou oncologista, justamente para fazer o melhor tratamento para o paciente. O importante é a gente tentar descobrir o câncer em um momento que ele está ainda começando. Então, a gente vai permitir com que o tratamento seja mais eficaz e menos agressivo, né? Fazer uma cirurgia menor, menos radioterapia. Então, isso é bastante importante. Por isso, né, esse é um dos principais motivos da gente estar aqui essa noite. Tá? E, bom, vamos falar um pouquinho de perspectivas futuras, né? Porque existem... Bom, o câncer é uma doença muito estudada, né? Câncer de mama, ainda mais, é um dos mais incidentes, são muito estudados. Então, a gente tem uma série de perspectivas futuras, né, que podem ajudar tanto a nossa geração quanto as gerações futuras, né, a lidar com esse tipo de problema. Né? Então, os cientistas estão o tempo todo pesquisando causas genéticas e assinaturas genéticas de tumores para fazer tratamentos mais direcionados. Cintilomamografia é um método de uma mamografia com uma espécie de contraste para fazer a lesão aparecer mais. A tomossíntese seria uma mamografia em 3 dimensões, também para tentar descobrir as lesões ainda mais cedo, certo? Uma série de novos quimioterápicos que normalmente, com frequência estão sendo desenvolvidos e colocados no mercado, né? E como eu falei anteriormente, certas terapias direcionadas. Uma vez que a gente sabe a assinatura do câncer mesmo, a assinatura da molécula, né, da alteração do DNA que o câncer tem, eventualmente a gente pode fazer um tratamento bem dirigido para ele, com menos efeitos colaterais e mais eficácia. Bom, da minha apresentação aqui, a gente já está chegando no final, depois a gente vai fazer ainda mais uma discussão ali, tem o Mauro, tem o Cortellazzi para a gente conversar ainda, mas o que eu quero deixar de mensagem final aqui para todos, né, estão assistindo a nossa live, é que o câncer de mama é uma doença relativamente comum entre as mulheres, então a gente tem que prestar atenção nela, seja você mulher ou não, é importante que você sempre preste atenção, né? Cuide de você e cuide das pessoas que você gosta. Felizmente, a mamografia é uma doença que tem métodos para a gente detectar precocemente, né? E aí promover um tratamento mais otimizado, né? Então façam, né? Se você é mulher, faça os seus exames de rastreamento, exames preventivos com regularidade, vá ao médico toda vez que um sintoma novo surgir, não deixe para depois, isso é bastante importante, porque as maiores armas, né, contra o câncer de mama e contra várias outras doenças são justamente a informação sobre a doença, além do conhecimento e do cuidado com o próprio corpo. Então, acho que fica essa aqui a minha mensagem final. Né? Mais uma vez, agradeço quem está ouvindo, né? E agora a gente vai para uma discussão, eventualmente se tiver alguma pergunta, a gente faz essa discussão a partir de agora. Tá? Então, eu deixo até a palavra então, para os meus colegas ali, para o Mauro, para o Cortellazzi, e eu vou interromper aqui a tela para a gente voltar para a tela inicial. Dando sequência ao que o Gustavo comentou e o que ele nos colocou sobre todo o histórico do câncer, no caso, câncer de mama, o ginecologista, que é o médico da mulher, que faz o exame de rotina da mulher, normalmente ele serve como um triador, ele faz uma triagem para poder encaminhar para o mastologista. Então, no dia a dia da gente, como ginecologista, a gente examina o seio, a gente colhe a história natural da pessoa, a gente faz a anamnese, que é o que a gente chama, e depois o exame clínico. Então, no exame clínico, a gente colhe o preventivo, que é o Papa Nicolau, e faz o exame das mamas. Normalmente, a gente sempre orienta, primeiramente, o autoexame, que é um pequeno conhecimento. Eu sempre questiono nas minhas consultas, você se examina em casa? A gente vê que a grande maioria sempre responde que ou tem vergonha, ou não sabe a técnica correta, ou esquece porque não tem tempo, só se dá conta quando tem alguma dor, algum desconforto, alguma coisa estranha.
Eu sempre sugiro fazer o autoexame depois dos 20 anos de idade, sempre no período pós-menstrual. Por quê? Porque no período pós-menstrual o seio não está tão inchado ou tão dolorido e você consegue se conhecer um pouco melhor. Pode ser examinado sentado, em pé, deitado, no banho. Eu sempre explico a técnica de colocar a mão atrás da cabeça para poder ter uma avaliação da axila, imaginar o seio como se fosse um vidro de relógio e que a tua mão fosse os ponteiros do relógio, tanto no sentido horário quanto anti-horário. E no final, palpar o mamilo. Lembrando que você tem que, com o tempo, desenvolver a palpação não com a ponta do dedo, sim com a papila do dedo. Então, você vai pegando com jeito, vai prestando atenção e você vai pegando com o tempo. E se olhar no espelho, comparar uma mama com a outra, se tiver um espelho, posicionar as duas mãos na cintura, flexionar, movimentando o cotovelo para frente para saber se tem alguma alteração na mama, se o mamilo está de formato normal ou se ele mudou ou não, se tem algum avermelhamento, se sai alguma secreção no mamilo, ou seja, coisas básicas que a gente informa. A técnica de palpação, cada um desenvolve a sua, mas a gente percebe que as pessoas, a gente tem que ter esse compromisso de sempre orientar, você deve fazer o autoexame, é importante para você, mas doutor, eu prefiro vir aqui para o senhor fazer, mas até eu fazer, você já pode ter feito todo santo mês, você vem aqui uma vez por ano para coletar o preventivo, para examinar o seio, você pode se examinar uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, você mesmo fazer o autoexame para ter um pequeno conhecimento. É simples, não tem custo, você pode repetir inúmeras vezes o autoexame, a única desvantagem do autoexame é você ter a falsa certeza de segurança, ou seja, você imagina se palpando que não tenha nada e pode ter passado desapercebido alguma alteração. Pois bem, o ginecologista encontrando alguma alteração na palpação, a gente sempre vai usar as imagens para poder ter uma definição de diagnóstico. Aí as pessoas sempre te questionam assim, doutor, a minha amiga disse que é melhor fazer ultrassom, eu não quero fazer mamografia, porque vai apertar o meu seio, ela diz que dói muito, o que eu faço, doutor? A gente sempre comenta que o câncer de mama é uma doença rastreável, ou seja, você tem como rastrear e descobrir ela desde que você faça os exames corretamente. Mas se eu tiver que escolher, qual que eu escolho? O método de rastreamento é sempre a mamografia. Mas se eu fizer um ultrassom e não quiser fazer a mamografia esse ano eu posso mudar ou não posso? Então, esse é um tipo de pergunta que eu vou deixar depois para o Cortelaço responder, mas a gente sempre orienta que a mamografia é o principal exame e a gente tem exames acessórios para nos ajudar. Claro que dentro das classificações, como você colocou, vão ter algumas alterações que você vai precisar ter um complemento, mas de uma maneira geral, mamografia. Também quero comentar que o nosso Instituto Nacional do Câncer coloca que para o ano de 2021 teremos entre 66 e 66.200 novos casos de câncer de mama no Brasil. O INCA coloca que o rastreamento mamográfico deva ser bianual dos 50 aos 69 anos. As sociedades brasileira de mastologia, a nossa FEBRAS, que é a nossa associação de ginecologia, e a própria Sociedade Brasileira de Radiologia colocam, como o Gustavo comentou, a partir dos 40 anos. Por quê? Porque existe entre 30% e 40% dos casos de câncer nesta faixa etária, dos 40 aos 50. Então, a gente não pode simplesmente colocar uma matemática, não, eu vou fazer exame só a partir desta data e não vou fazer antes dessa data. Então, no nosso dia a dia, a principal finalidade do ginecologista é poder acolher essa pessoa, poder orientar ela dentro dos princípios básicos. O nosso trabalho é do dia a dia, de janeiro a janeiro. O mês de outubro, em homenagem, se enfatiza mais esse tipo de trabalho, ou seja, você acaba tendo até mais
pacientes que vêm te procurar por essa situação, mas a gente sempre coloca que é o dia a dia, de janeiro a janeiro, os 365 dias do ano. Também gostaria de colocar que sempre que a gente tem essa situação de ter um nódulo na mama, independente do nódulo, você vai fazer a primeira investigação através do anamnese, do exame clínico, depois do exame de imagem, depois você normalmente encaminha para o colega dar sequência. Tem alguns colegas que preferem fazer só o pedido do exame, da mamografia ou do ultrassom, e já encaminhar para o mastologista. Outros colegas preferem já encaminhar para o mastologista com a biópsia pronta. Daí vai critérios de colega para colega. Mas favorece muito o mastologista quando ele já tem, digamos assim, a primeira parte do trabalho triado, favorece para o trabalho dele, porque ele já sabe que ele vai encontrar para poder tratar essa pessoa. Cortelaço, agora é contigo. Deixa eu ligar o som aqui. Então, estamos te ouvindo, Cortelaço. Me ouvem? Então, eu fiz algumas anotações de alguns pontos que eu vou tentar levantar até, talvez, gerar polêmica, que é o objetivo, não em termos de polêmica científica, mas para tentar responder para a população algumas coisas que geram realmente polêmica, né? Então, eu vou começar dando umas pinceladas assim, só em termos de prevenção. Logo no começo, baseado aí mais ou menos na sequência da tua apresentação, Gustavo, né? Então, eu acho que duas coisas são importantes em termos de prevenção. Tem coisas que são evitáveis, que a gente consegue prevenir ou diminuir o risco da gente ter, e tem coisas que não são. Só que as coisas que não são, elas estão ligadas mais à nossa genética, nós herdamos isso. Então não adianta ficar brigando com a mãe, com o pai, com Deus, com todo mundo, porque não vai adiantar, isso daí é o que tu tens. Uhum. Então essa parte tu não consegue mudar. Só que, felizmente, essa parte é a minoria dos casos. É em torno de 5%, 10% dos casos, no máximo. Então, 95% dos casos são o que a gente chama que o câncer ele acaba sendo adquirido. Isso não é só para mama. Eu sou cirurgião oncológico de formação, né? No tempo que eu me formei, não existia ainda a especialidade de mastologia, né? Depois que eu fui acabar fazendo também a mastologia. Então, isso serve para todos os cânceres. Então, isso é um conceito já importante ficar muito claro, que tem coisa que não dá para a gente ficar brigando. E quando tem um componente genético, então, hoje, o câncer, existe o rastreamento, realmente. Mas hoje, esse rastreamento que a gente está comentando aqui, a partir dos 40 anos, faz uma mamografia anual, o INCA fala a partir dos 50, na realidade o INCA, o Ministério da Saúde, não é que eles colocam que você deva fazer a partir dos 50 e não possa fazer a partir dos 40. Ele fala que a partir dos 50 anos você deve fazer necessariamente. Por quê? Porque aí a incidência realmente aumenta muito. Só que a Sociedade Brasileira de Mastologia, Febrasgo, Radiologia, todas as outras sociedades, a gente tem uma outra faixa, que é em torno de 30%, 40% dos casos, realmente, que a gente diagnostica antes. E hoje o câncer, todo mundo que está vivenciando, que está vivendo nos dias de hoje, percebe, a gente está cada vez mais percebendo o câncer ocorrer em mulheres jovens que antes a gente não presenciava tanto. E isso tem muito a ver, muito provavelmente, com os nossos hábitos. Então, dentro dos nossos hábitos, vai aquilo que o Gustavo tinha colocado. Então, obesidade. Como é que a gente pode fazer? A obesidade, a gente chega a diminuir 30% do risco de câncer e câncer de mama, inclusive. Como é que a gente previne a obesidade? É boa alimentação e atividade física. As duas coisas são importantes. Uma coisa só, sozinha, você não vai conseguir ou vai ter um resultado mais limitado e às vezes nem tão saudável. Então, o importante é que você é magro porque é mais bonito. Não, é magro porque é mais saudável. É não obeso porque o não obeso é mais saudável. E não é questão de beleza.
Pode ser que ao longo do tempo a gente associou também a beleza a isso. Isso é um erro que foi feito, mas o fato é saúde. A gente sabe que os obesos, no caso do câncer de mama especificamente, mas não só, câncer de cólon, ele aumenta a probabilidade do indivíduo desenvolver câncer. Então, obesidade está muito relacionado. A obesidade produz as células gordurosas, elas produzem estrogênio. Então, a pessoa que já produz estrogênio normalmente, porque ela tem estrógeno e progesterona sendo produzida nos ovários, que, graças a Deus, que produz, que é isso que a torna mulher. Mas, além disso, tu tem outros componentes produzindo, então tu vai aumentar o risco de ter algum tipo de câncer de mama. Como o Gustavo falou também, hoje nós temos câncer de mama, e dentro dos cânceres de mama, a gente tem vários subtipos ou tipos moleculares deles. Então, basicamente, 4, 5 que a gente divide os grandes tumores, e o que a gente chama de tumores luminais, esses daí, eles estão relacionados realmente com os hormônios femininos. Então, daí que eu sou muito mais... eu tomo muito mais precaução, inclusive com os anticoncepcionais orais, que pouca gente comenta, porque os trabalhos mostraram, trabalhos recentes, e pouco se enfatizou isso, que a grande maioria, independente de qual método utilizado, mas a introdução do hormônio, ela aumenta, ainda que pouco, mas ela pode aumentar, sim, o risco para o câncer de mama. Mas importante entender que o câncer de mama não é unifator. Se eu tomo pílula, eu vou ter câncer. Não. O câncer de mama, como o câncer em geral, ele é multifatorial. Então, você vai somando vários fatorizinhos de risco e, no final, se tu provoca muito, você fuma, você bebe, você toma anticoncepcional, você faz reposição, terapia hormonal, você está acima do peso, você não faz atividade física. Poxa, então, essa parte é a parte que a gente tem responsabilidade, que a gente consegue mudar. A outra, não. E aí se junta, tu já tem um fator genético, e mais esses outros fatores, bom, aí tu tá cada vez cutucando a onça com a vara mais curta. Então, eu acho que isso, em termos de prevenção, é coisas que você pode evitar e coisas que você não tem como evitar, não tem jeito. A dor, geralmente, o câncer, geralmente, ele é indolor. Quando que o câncer dói? Geralmente. Tudo em medicina, vocês estão vendo aí, a discussão do Covid, acho que foi muito bom em termos de educação populacional. Vocês estão vendo que não existe verdade absoluta, né? Tem o grupo, e em medicina sempre vai ser assim, o grupo que defende uma coisa, outro do grupo vai defender outra. Quem está com a razão? Bom, nós temos que fazer estudos, que aí vem o tal dos trabalhos randomizados e tal, e esse trabalho, às vezes, depende do tamanho desse trabalho, vão responder essas coisas para a gente, ou vão nos aproximar mais de um lado ou mais de outro. Mas o fato é que tem os dois lados, às vezes, depende por onde tu olha, né? Ou copo metade, se tu olhar ele vazio, ou tu olhar com a parte que tem líquido, né? Depende os dois podem estar certos, mas são olhares diferentes. Então, a dor, geralmente, o câncer não dói. Quando ele dói? Geralmente é porque ele está avançado. Então, a gente não quer diagnosticar aí. A gente quer diagnosticar na fase que você sequer vê o câncer, na fase que tu sequer está palpando ele. Então, por isso que você é contra o autoexame? De maneira alguma. Só que eu sou muito mais light com o autoexame do que eu fui no passado. Como eu falei para vocês, né, eu estou formado há 33 anos. Então, eu participei de toda essa fase. Eu fiz propaganda na Globo, inclusive, né, do autoexame. Né? A gente, o primeiro folder de autoexame de câncer de mama do Hospital do Câncer de Barretos fui eu com o Dr. Paulo Prata que elaboramos nos anos de 1994, 95. Não tinha nem ido para a Itália ainda, a gente já estava fazendo isso. Na época era o que nós tínhamos, mas hoje
falar no autoexame, ou só enfatizar o autoexame, como a gente está vendo alguns trabalhos científicos importantes, Índia, por exemplo, mostrando isso, não mamografia e autoexame. Ah, legal. Diminuiu realmente a mortalidade deles também. Antes eles palpavam tumores de 7 centímetros, em torno de 7 centímetros, hoje eles palpam tumores de 2. Não, a gente já está numa fase um pouquinho mais avançada. E nós temos condição disso. E Brusque, nesse sentido, nós estamos no paraíso, gente. Vocês podem falar o que for. Está cheio de defeito no nosso sistema público de saúde, está cheio de defeito. Mas nós temos uma cobertura de mamografia para quem deseja fazer, pelo menos, que é excelente. É excelente. Ah, a fila demorou, mas vai ter. Então, na faixa dos 40, eu estou aqui há 7 anos. Quando eu cheguei aqui, a mamografia não era feita dos 40 aos 50 anos. Era, às vezes, feita. Às vezes, de 2 em 2 anos. Seguia-se o que o Ministério da Saúde fala, preconiza. Após os 50 anos, de 2 em 2 anos. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Nós conseguimos, e toda a nossa rede, ela está habilitada a fazer a mamografia após os 40 anos. Tem muita discussão, para que hoje está fácil a informação. Então, se vocês entrarem aí na informação, vocês vão pegar fulano de tal, médico, renomado, que a mamografia é uma porcaria, porque ela tem muita radiação, ela provoca câncer. Gente, de novo, vamos voltar para o jargão, tem os dois lados. Só que o que a gente sabe é que com a mamografia nós reduzimos em 30% a mortalidade, em torno de 30%. Tem trabalhos mostrando até 48%, quase 50% de redução de mortalidade. Média, 25%, 30% de redução da mortalidade do câncer, inclusive na faixa dos 40 aos 50 anos. Então, isso é muito importante. Para quem tem o câncer, você conseguir fazer essa redução, você realmente tem uma sobrevida melhor, tu vai ganhar vida. E mais uma coisa é tu diagnosticar o câncer com 2 centímetros, outra coisa é tu diagnosticar o câncer quando o Gustavo mostrou lá aquelas microcalcificações. E tu não vê, não tem toque que vai perceber isso. Mas nessa fase, se for diagnosticado, a chance que tem de você conseguir fazer uma cirurgia que seja mínima é muito alta. Então, aquelas coisas que nós fizemos no passado, de retirar toda a mama, esvaziamento axilar, para tirar os linfonodos lá que o Gustavo mostrou, que é a rede linfática para onde drena, isso tudo eu fiz também. Hoje, quantas vezes eu faço uma mastectomia total com esvaziamento? Graças a Deus é a raridade. Por quê? Porque nós estamos conseguindo diagnosticar o câncer de maneira muito mais inicial. E quando a gente diagnostica o câncer, seja ele de mama ou qualquer, mas estamos falando de mama, quando a gente diagnostica o câncer no estágio inicial, a chance de cura é muito maior e o tratamento agressivo muito menor. Algumas mulheres têm um câncer pequeno e têm um tipo de câncer molecular que é um pouco mais agressivo, mas nós evoluímos muito, inclusive, nesses tipos. O Gustavo também comentou, tem alguns tipos de câncer que eles têm molecularmente eles são conhecidos e nós temos remédios específicos para eles. Então, hoje a gente tem algum tipo de câncer, que vocês já devem ter ouvido falar, HER2 positivo, né? Enfim, é uma moléculazinha lá que nós temos remédio específico que aderem a essa molécula, a esse componente da célula, vamos dizer. Então, o tratamento melhorou muito, gente. Melhorou muito com a quimioterapia, melhorou muito com a radioterapia, melhorou muito a cirurgia. Hoje nós temos cirurgia, no começo, quando eu fui fazer minha formação, pouquíssimos médicos faziam a reconstrução mamária. Hoje, um monte de gente fazendo. Infelizmente, qual é o grande problema, parece? E aí, só um pontinho que eu falei que eu ia talvez colocar uma pulguinha. Será que a mamografia é tão responsável por tudo isso mesmo? Parece que é. Mas será que se a gente não fizesse mamografia e tivesse acesso rápido ao sistema, a gente também não teria? Talvez. O fato é que a mamografia traz o paciente para perto da gente. E aí eu queria comentar também uma coisa, o que significa isso? Ela traz para perto da gente e a gente consegue influenciar o sistema para que essa paciente tenha o tratamento adequado o mais rápido possível, porque isso faz diferença. Se eu fizer o tratamento do câncer, diagnostiquei hoje, e fizer o tratamento do câncer nos próximos 20, 30, 60 dias, é uma coisa.
Se eu fizer esse tratamento desse tumor daqui 4 meses, 6 meses, porque a fila é grande, o SUS é assim mesmo, não. Tem uma lei que chama Lei dos 60 dias. No prazo de 60 dias após o patologista lá que estava lá no microscópio, ele assinou lá que é câncer, o município, o estado e tal, tem 60 dias na lei para que essa mulher tenha tratamento. Ah, doutor, mas isso não acontece. Infelizmente, não acontece em todos os lugares. Eu posso garantir para vocês que aqui nós estamos tentando, infelizmente não somos nós, né, não é Brusque que faz o tratamento do câncer lá no final, infelizmente, porque a gente teria condições de fazer isso, falta a parte de quimio e rádio, mas poderíamos fazer isso de outra forma, enfim, não fazemos, e vai para Blumenau. Mas dentro do possível, esses pacientes não estão ultrapassando, eles estão conseguindo realizar o tratamento dentro da lei. E quando não faz, e eu fico sabendo, eu vou atrás, eu vou para as fontes. Então, isso é importante, essa vigilância também é importante. Então, mais uma coisa, desculpa se eu estou me alongando. Então, falei da obesidade. Sobre o BIRADS. O BIRADS, gente, tem vezes que as pessoas vêm aqui assustadíssimas, porque deu um BIRADS 3, eu já estou com nota 3. O pessoal confunde um pouco o BIRADS, ou BIRADS, com os estádios clínicos do tumor. São coisas totalmente diferentes. O BIRADS é uma classificação, como o Gustavo falou, uma classificação internacional, surgiu com os americanos, que foi ótimo para padronizar, porque era uma bagunça os laudos. Cada um fazia do jeito e classificava de um jeito. Hoje nós temos uma classificação. Só que mesmo dentro do BIRADS, o BIRADS 4 é um BIRADS que ele tem uma suspeita de poder ser câncer. Legal. Só que quanto que é essa suspeita? Vai de 2% a 95%. Então, a faixa disso é muito grande. Então, quando vem lá o BIRADS 4, por favor, não se assustem tanto. Mas não se assustem, não para falar, não é nada, então não vou procurar. Não se assustem para não sofrer antes da hora. Não sofram antes da hora. Não sofram nunca. Porque quem tem fé, que aí fica mais fácil da gente conversar, e esse é um ponto que eu sempre gosto de falar, quem tem fé é mais fácil da gente conversar. Ou, se a fé é boa, então a gente acredita que o mundo de lá é melhor. Então ir para lá também não deve ser tão problemático assim. Então eu estou querendo enfatizar assim, eu quero morrer? Não é que eu quero morrer, eu quero viver bem. Né? E dentro desse sentido, a espiritualidade ajuda muito em tudo isso que a gente falou também. Porque é mais fácil da gente lidar com uma situação que realmente é difícil quando se diagnostica que é câncer. Diagnosticar que é câncer não é uma notícia agradável para ninguém. Né? Não é agradável mesmo, é ruim, é lógico. Por quê? Porque vem na cabeça da gente o quê? A sensação de morte. Não é isso? Vou morrer. E aí vai um outro recado. Esse conceito de tenho câncer e vou morrer é um conceito que, como muitos de nós vivenciou uma fase da medicina que evoluiu muito nos últimos 20, 30 anos, antigamente ter câncer há 30 anos atrás era uma coisa, ter câncer hoje é outra, totalmente diferente. Então a mortalidade está caindo muito, e principalmente quando a gente consegue diagnosticar no começo, como a gente falou. Então, não se assustem além do necessário, porque se assustar e a preocupação excessiva, ela diminui as suas imunidades, a tua imunidade, e isso propicia que a tua celulinha que está lá, que o teu organismo já estava combatendo ela com tranquilidade, ele passe a não combater. Então, por isso que a espiritualidade, o relaxamento, o foco, tal, são também muito importantes como coadjuvantes no tratamento. Então, o tratamento é, na realidade, um todo. Só mais uma coisa. Então, eu falei do BIRADS. Então, do autoexame também. Então, faça o autoexame, mas faça os exames que vão fazer com que a gente consiga diagnosticar o teu câncer antes de tu conseguires palpá-lo. Esse é o grande avanço. Se a gente conseguir diagnosticar nessa fase, as chances de cura beiram 100%. Quando o tumor já tem mais de 1 centímetro, já cai para uns 80, 80 e pouco. Então, nós não queremos isso. Quando ele tem 5 centímetros, né, cai mais um pouco. Então, quem tem um tumor grande não pode ser curado? Pode. Só que as chances vão diminuindo. Mas não significa que não possa. Então, basta a gente fazer as coisas certas na hora certa.
Eu acho que em linhas gerais, gente, eu acho que eu abordei quase tudo aí que eu queria de dúvidas que foram me surgindo e que eu gostaria de comentar. Então, eu acho que é isso aí. Também fico, desculpa, a gente sempre se alonga, né? Vocês Não, já mas me não, conhecem, então deixa eu parar. não, não tem problema não, Cortelazo. Não, acho que foi muito bom, né? Legal. Tanto o Mauro quanto o Cortelazo, acho que vocês pegaram alguns pontos muito, muito legais, assim, que a gente precisa realmente pontuar, né, para quem está nos assistindo, aí para os pacientes, de modo geral. Legal que o Mauro passou a visão dele, né, de ginecologista, que vê a saúde da mulher meio que como um todo, né, e eventualmente é a pessoa que vai inicialmente desconfiar uma mamografia que veio um resultado alterado e que vai referenciar depois para um colega, né, como o Cortelazo, que é mastologista, né, vai depois para um especialista. Então, acho que é legal a gente ter esses diferentes pontos. Né? Eu já estou num espectro da linha, né? O Mauro está em outro, né? O Cortelazo está em outro. Então, essa triangulação aí que faz com que a gente tente justamente rastrear a doença e detectá-lo o mais precocemente possível. Né? Então, Gustavo, eu pincelei, mas acabei passando. Na realidade, então, em termos de prevenção, a gente fala em rastreamento, mas o rastreamento, a gente pode ter um rastreamento que é um rastreamento aleatório, que é esse daí. Fez 40 anos, passou em frente do mercado, entra aqui que você precisa fazer mamografia. Faz uma Fez mamografia mamografia. ainda, vem aqui, tem que fazer. Esse é um tipo de rastreamento. O rastreamento que a gente está conseguindo fazer aqui em Brusque é um rastreamento que a gente já chama de rastreamento mais inteligente. E quase que individualizado. Tem pessoas, gente, que eu vou ter que começar a fazer esse rastreamento antes. Então, quem são essas pessoas? Então, são as pessoas que têm um pouco de risco, um risco um pouco maior. Então, essas pessoas não vão começar a fazer com 40 anos. Quem são? São essas pessoas que estão ligadas mais a algum componente genético, que tem pessoas na família. Então, dentro do nosso protocolo aqui de encaminhamento, está lá no protocolo da mastologia, pessoas de alto risco, não faz exame nenhum, manda para cá que a gente dirige o exame. Por quê? Porque às vezes o exame que vai ser solicitado não é o exame mais ideal para essa pessoa, tá? Então, eu particularmente, às vezes eu prefiro assim, se sabe que vai mandar para mim, não pede nada, porque eu consigo aqui agilizar. Às vezes é um nódulo que eu palpei, está na cara que ele é um tumor. Até fazer a mamografia, até fazer o ultrassom e vir para o Cortelazo depois, vai demorar mais tempo do que o Cortelazo, que está vendo aqui agora, e daqui a pouco eu já vou direto. Quantas vezes eu não vou direto para a core biopsy? Entra comigo aqui, esse caso é um caso que eu vou ter que biopsiar. Eu já vou biopsiando e, paralelamente a isso, a paciente vai fazendo os outros exames. Então, a gente ganha tempo. E ganhar tempo nessa fase é muito importante. Tá? Então, o tratamento hoje, não só o rastreamento, mas o tratamento como um todo, não só do câncer de mama, mas né, o foco aqui é câncer de mama, o tratamento hoje é basicamente um tratamento individualizado. E só mais um pincel do slogan do Outubro Rosa, preconizado aí pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que o slogan é o mesmo do ano passado, e ele diz assim, quanto antes melhor. Quanto antes melhor o quê? Quanto antes melhor tudo. Quanto antes melhor eu conseguir ter uma dieta decente, quanto antes melhor eu parar de fumar, quanto antes melhor eu começar a atividade física, quanto antes melhor eu não aumentar meu peso ainda mais e conseguir diminuir. Quanto antes melhor, se eu diagnosticar, eu vou conseguir fazer meu tratamento melhor, e quanto antes melhor eu exigir que o Estado, né, me dê o tratamento decente e aí por diante. Então, esse quanto antes melhor, ele é fundamental, e isso realmente muda a sobrevida. Tá? Então, acho que isso é importante a gente, juntos aí todos, tentar que esse quanto antes melhor, realmente, ele se faça presente realmente na vida de cada um. E cada um de nós médicos, principalmente, temos um papel muito importante nisso. Né? Perfeito, perfeito. Nós estamos já com 1 hora e pouco de live, 1 hora e 10, né? Então acredito que a gente já possa
né, ir para os finalmente. Né, espero que quem nos assistiu aí tenha entendido a mensagem, né, pegado a mensagem, né, que justamente é importante que a gente faça o rastreamento, né, do câncer de mama. É uma das poucas doenças que a gente consegue rastrear e detectar, como o Cortellazzo mesmo falou agora há pouco, né? Uma vez que seja um nódulo palpável, já não é legal. O legal é a gente pegar ele quando ele é um farelinho de areia observado na mamografia. Esse não se assustem com o nódulo palpável, que na maioria das vezes ele às vezes até um cisto. Exatamente. Então, acho que é importante a gente deixar essa mensagem, né? Que as nossas pacientes saibam, entendam, né, o que é a doença e como fazer prevenção, né, como você eventualmente fazer atividade física, parar de fumar, reduzir peso, né, além do ponto de vista cardiovascular vai melhorar, mas você vai reduzir a chance de você ter, né, eventualmente desenvolver ao longo da vida algum câncer de mama ou outro tipo de doença, ou outro tipo de câncer, vai reduzir, então isso é importante, né? E justamente ter a responsabilidade de fazer seus exames quando necessário, procurar um médico quando surgir algum sintoma diferente, né? Porque como falou o Cortellazzo e falou realmente a Sociedade Brasileira de Mastologia, quanto antes melhor, tudo, né? Então isso realmente é uma mensagem Usem importante. a rede de saúde, a nossa rede de saúde, ela pode não funcionar em alguns locais pontuais, depende de vocês também nos darem esse feedback e falarem, denunciarem, aqui não funciona, porque na maioria das vezes ela funciona e funciona bem. E a porta de entrada é o posto de saúde, é o médico de família, é o posto de saúde, no sistema público, né? E todos dentro de um limite, mas estão bem orientados no sentido de manusear esses casos da melhor forma possível. Então, a gente sempre vai existir erros, mas a gente está sempre tentando melhorar isso, e nós já avançamos muito, e volto a dizer, no nosso município nós somos privilegiados. Só um outro, eu tenho uma amiga minha, agora é amiga e também fiz o diagnóstico, ela já está na fila de espera numa outra cidade, aí não é aqui não, ela está numa fila de espera já tendo o diagnóstico, já está indo para o quarto mês. Eu estou assustado, cada vez que ela fala comigo, não, mas a médica falou que está estabilizado porque não é ela, né? Porque o sistema não dá, vai em busca dos teus direitos, porque talvez demorar mais do que né, seja ou tarde ou a gente passe a correr mais atrás do que o possível. Então, nós não estamos mal, não, gente. Nós somos privilegiados, a ponto de eu poder falar para vocês com tranquilidade. Que o autoexame aqui é muito menos importante do que num lugar que não tem os exames que a gente tem aqui disponíveis. Os exames que a gente está falando se chama mamografia. Ultrassom, tal, são exames complementares, tá? Ainda que alguns discutam de maneira diferente, mas após os 40 anos é mamografia. Abaixo disso é individualizado, acima também, mas abaixo ainda mais, e a gente vai indicar o exame que é mais importante para essa pessoa. Tá? E fazer exame demais também, o que a gente faz muitas vezes, e isso o ultrassom às vezes peca quando mal indicado, é que a gente acaba diagnosticando mais do que o necessário, quer dizer, a gente chama de sobrediagnóstico. A gente acaba diagnosticando muito coisas que não têm muita importância. Então, os exames são fundamentais quando muito bem indicados. E a mamografia, hoje, ano de 2001, vamos deixar gravado, porque daqui a pouco, em 2002, surge uma gotinha de sangue que vai descobrir, que a gente reza por isso, mas não tem ainda. Tá? Hoje, o exame de rastreamento de câncer de mama, que diminuiu a mortalidade em torno de 30% em média, se chama mamografia. Tá? Então, isso daí acho que é importante a gente deixar bem, bem gravado. Todos falamos a mesma coisa, mas o chato aqui é... Precisa deixar a mensagem cravada na pedra. E pode doer para algumas mulheres... aí conversa lá com a pessoa que está fazendo para ela ser um pouco ainda mais delicada no trato, e se ela não for, reclame com o patrão dela, porque ela deve ser, e aí vai. Mas é fundamental fazer... O importante é fazer, né?
Tá certo. Bom, eu acho que a gente vai se encaminhando agora para o final da nossa live. Fecha o microfone. Obrigado. Eu agradeço ao Mauro, agradeço ao Cortellazzo aí por terem participado aqui conosco, né? E agradeço a todas as pessoas que estavam aqui conosco e assistindo, né, essa nossa apresentação, essa nossa conversa. Queria agradecer também a Fábia, que é a nossa secretária, ao Eduardo e ao Rubinho do Semestre de Florianópolis, que nos ajudaram aqui com o apoio logístico de informática para essa live acontecer. Agradeço a equipe do Jornal Município de Brusque e da TV Brusque, né, por veicularem, por trazerem esse conteúdo aí para mais pessoas, né, e foi um prazer realmente para nós. Então, fazer isso, né, como já foi dito aqui em outros momentos dessa live, né, Outubro Rosa é para a gente se conscientizar, mas na verdade isso aí é uma luta diária, né, luta contra o câncer, contra a doença, né, para quem é do profissional de saúde, médico, né, isso é uma luta diária. Então, dou a palavra ao Mauro aí, ao Cortellazzo, para que também faça os seus comentários finais e em seguida a gente encerra. Mauro? Eu agradeço o convite, mais uma vez. Gostei da nossa conversa, acho que foi bem proveitosa, serve muito para a população em geral e relembro mais uma vez as palavras do Cortellazzo. Mamografia, de preferência, bem precoce. Quanto mais precoce, melhor para tudo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Legal, é isso. Só agradecer também. E fica o slogan aí do quanto antes melhor para tudo. Não melhor, quanto antes melhor, mas as coisas boas. Né? Então, certo. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Cortellazzo, obrigado, Mauro, né? Obrigado a todos que estavam nos ouvindo, obrigado, Simesc, obrigado, Fábia, obrigado, TV Brusque, obrigado, Jornal Município, né? Obrigado a você que está aqui nos apoiando, nos assistindo. Bom, a gente se vê em breve em uma outra live sobre um outro assunto. Uma boa noite para todos.